Número 7, Deucalion, um dos lobisomens mais poderosos e experientes da série, tem que estar nessa lista. Deucalion foi o alfa mais apelão da série, e isso se deve e muito por causa de sua idade. Deucalion morreu ali com seus 30 a 40 anos como um alfa, e isso porque em 1977 Alexander Gerard foi mordido por ele e acabaria se transformando em um lobisomem. E a gente sabe que isso só é possível se o licantropo for um alfa, ou seja, desde essa época Deucalion já era um alfa. Ele é velho pra cacete e muito por isso que ele é capaz de controlar seu corpo com tamanha maestria. Outra coisa que fica meio implícito por causa da sua idade avançada é que ele tinha uma alcateia muito extensa, com muitos betas, dado a idade dele, né? E essa seria a explicação mais plausível para aquela forma bizarra dele. E isso, né, combinado com o controle que ele tinha sobre o seu próprio corpo. Além de tudo isso, o Deucalion sabia de muita coisa, mas muita coisa mesmo. Ele sabia dos médicos do medo, afinal, é ele que fala sobre como o Marcel se tornou o primeiro deles. Ele sabia de todos os Nementons do planeta, ele sabia dos alfas genuínos e ele sabia da besta de Gevaudan. E possivelmente ele até soubesse dos cães do inferno antes mesmo do Cerberus ser revelado. Pois é, cara, ele sabia de muita coisa. Número 6, Satomi. E vamos a alguém ainda mais velho, pode não ser tão poderoso quanto Deucalion foi, mas é mais velha, muito mais velha. Em 1943, de certa forma, foi a Satomi que deu o gatilho para que a Noshiko convocasse o Nogitsune, já que foi ela que atirou aquele coquetel molotov no Cabo Reese. Bom, é a partir dela que descobrimos que os lobisomens têm um tempo de vida extremamente estendido, já que em 2012, quando ela aparece lá na quarta temporada, a Satomi não envelheceu nada desde 1940, o que confirma aquela suspeita de que o Peter seja bem mais velho do que ele aparenta ser. Em algum ponto da sua vida, ela se tornou um alfa, tendo até contato com a fucking Thalia Hale, já que o Derek conhecia Satomi. A gente não sabe de quem ela roubou o poder de alfa, mas sabemos que foi entre o final dos anos 80 e o comecinho ali dos anos 2000, já que em 2005 a Kate provocou os incêndios na casa dos Hale. E sabemos, né, que antes disso a Satomi já era um alfa e já tinha conhecido a Thalia. Opa, e aí, tudo bem? Rapaz, Teen Wolf pode não ter personagens velhos como o universo de TVD tem, mas alguns são mas bem velhos. E nesse vídeo trago para vocês os personagens mais velhos de Teen Wolf e personagens que interagiram com o núcleo principal, não personagens que viveram há muitos séculos, senão teria que colocar, sei lá, Zeus ou Licaão aqui. Antes, meu agradecimento pelo seu gostei, a sua inscrição e os seus comentários. Cara, os comentários são importantíssimos. Eu agradeço muito a você que está sempre comentando, obrigadão mesmo. E como eu tenho feito há vários vídeos, mais uma recomendação de livro, dessa vez o livro Canção de Troia. Olha, é impressionante como fizeram uma adaptação horrível da Batalha de Troia naquele filme do Brad Pitt. Cara, como é que conseguem cagar uma história como aquela? Esse livro aqui conta aquela história, só que de uma maneira bem mais interessante, porque antes da Batalha de Troia, você vai conhecer vários heróis mitológicos, até o Hércules você vai conhecer. E claro, o Aquiles aqui é muito diferente do Aquiles daquele filme, ou daquela versão TikTok, a canção de Aquiles, que, Jesus Cristo, é sucesso de TikTok. Por aí já dá pra saber que não é coisa boa. Mas aqui não. Canção de Troia tem luta, tem espiritualidade, tem costumes e uma guerra muito visceral. Se tu fica bravo com aquelas descrições evasivas, não é o caso aqui, tá? Te garanto. O primeiro coitado que encara o Aquiles de frente, mesmo sendo um semideus, o cara roda e roda bonito. É brutal. Vou deixar o link desse livro aqui na Amazon, na descrição, tá? Saiba que comprando por lá, você vai estar me patrocinando aqui. Número 5, Marcel. Talvez um dos personagens mais esquecidos da série. Afinal, muitos nem lembram quem era o Marcel. Ele foi aquele amigo do Sebastian, quem encobria as mortes causadas pela besta de Gevaudan. E sim, ele foi o primeiro médico do medo, o tal cirurgião. Depois da morte do Sebastian, o Marcel ficou obcecado pelo sobrenatural, procurando de todas as maneiras uma forma de trazer o Sebastian de volta, até se tornando uma criatura pseudo-imortal. Lá no episódio 19 da quinta temporada, é explicado pelo Deucalion sobre como o Marcel criou aquela primeira máscara que o Valak queria colocar na Lídia. Meu amigo Marcel, quando morreu, tinha mais de 250 anos de idade. E isso graças aos campos eletromagnéticos, as máscaras que eles usavam, no caso os médicos do medo, né? E aquele soro verde, que mesmo antes de ser potencializado com o sangue do Douglas, já era usado pelo Marcel e os outros médicos do medo para estender as suas vidas. Meu irmão, o que o Marcel deve ter visto
visto nesses 200 anos, cara, daria um ótimo livro sobre o universo sobrenatural de Teen Wolf. Número 4, Douglas Garrett. Aqui vamos falar dele de novo, né? Douglas Garrett. Ele pode não ser tão velho quanto o Marcel foi, mas ele também é bem velho. Ele foi um bigodinho, especificamente o capitão de uma unidade de ocultismo alemã, coisa que os nazis eram muito envolvidos. Pro azar dele, esse babaca tentou controlar os Ghost Riders, sendo quase apagado da existência, e ainda, ferido, ele topou o caminho dos médicos do medo, que usaram ele para fortificar o soro que o trio usava para estender as suas vidas. Visto que ele tinha ali seus 30 anos em 1943, depois de passar 70 anos mergulhado no soro, quando ele acorda em 2013, Garrett tinha seus 100 anos de idade. Isso desconsiderando que ele não era ainda mais velho. Passar 70 anos mergulhado naquele soro melhorou tudo nele, tornando a cura e a resistência desse cara capaz de aguentar vários tiros a queima-roupa do Chris e ficar tranquilão, mesmo depois desses ferimentos. Número 3, Cerberus e Rowling. Dessa vez uma dobradinha, porque a gente sabe que esses dois são muito velhos. Rowling construiu a Casa Ashen em 1912, ou seja, ele tem mais de 100 anos de idade. O corpo do hospedeiro, né? Porque certamente o espírito sobrenatural deve ter milhares de anos. Já Cerberus, o cão do inferno que possui o Parrish, está caminhando pela Terra desde a época da antiga Grécia, sendo ele a origem de muitos mitos em volta dos cães do inferno. E o motivo deles serem tão velhos é que cães do inferno são espíritos guardiões eternos, ou seja, eles possuem uma pessoa logo antes da sua morte e ficam nela até que aquele corpo seja destruído. Foi isso que aconteceu com Rowling. O corpo foi destruído, mas o cão do inferno está vivo. Cães do inferno são guardiões do sobrenatural, agindo quase como seguranças para impedir, ou pelo menos tentar impedir, que o mundo natural e o sobrenatural se conheçam. E é por isso que eles são seres neutros, eles não têm um lado. É muito por isso, né, que é raríssimo de aparecer um cão do inferno na série. Afinal, eles não aparecem a menos que o problema seja realmente cabuloso, como um super lobisomem gigante, quimeras sobrenaturais ou um metamorfo antigo, capaz de petrificar suas vítimas com um olhar. Número 2, Noshiko e Nogitsune. Eles são quase os seres mais velhos de Teen Wolf. O Nogitsune que a gente viu ali no filme de Teen Wolf e na terceira temporada, nasceu por volta do século XI, tendo mais de 1000 anos de idade quando apareceu na série. Já Noshiko é um pouco mais nova, ela vai nascer ali por volta do século XII ou XIII. Ambos são raposas, sendo a Noshiko uma raposa celestial e o Nogitsune um kitsune obscuro. Como você já imagina, eles são seres amortais, ou seja, eles vivem muito, mas muito tempo sem o ônus de envelhecer fisicamente. E isso quando eles estão na forma física, porque tem isso também. Nem todos os kitsunes assumem uma forma física pessoal, como a Noshiko fez. O Nogitsune não tem uma forma física dele mesmo, ele só imita ou possui um corpo. O mais próximo de uma forma física pessoal dele é aquela forma de mosca ou vagalume. E sim, é muito provável que o Cerberus seja ainda mais velho do que a Noshiko e o Void Kitsune. Isso porque o nome mais conhecido do cão do inferno que possui o Parrish remonta lá da Grécia mitológica, lá inclusive da principal origem dos lobisomens. Só que a própria Noshiko já citou uma espécie de seres sobrenaturais que existem muito antes dela. Número 1, Cavaleiros Fantasmas. No episódio 6 da sexta temporada, Noshiko nos revela que os Cavaleiros Fantasmas andam pelas tempestades muito antes dela sequer ter nascido, sendo uma das espécies sobrenaturais mais velhas de toda a série. A gente não sabe mais o que fazer. É como se os cavaleiros fossem invencíveis. Eles são invencíveis. Cavalgam os relâmpagos e roubam almas desde muito antes de eu nascer. Cavaleiros Fantasmas são mortos-vivos, seres atraídos pelo caos e pela guerra. Adivinha por que Beacon Hills foi alvo deles? O Jeff Davis, o cara por trás de toda a série, ele já deu uma entrevista onde ele falou que a ideia dos Ghost Riders é bem simples. Se você os ver, você será apagado. Além disso, existe uma infinidade deles, um para cada pessoa que eles apagaram da realidade. E detalhe, eles não levam só os vivos, mas também as almas mortas. Eles podem não ser tão poderosos quanto os cães negros, mas são muito fortes. Uma coisa bem interessante é que os cães do inferno também fazem parte da caçada selvagem. É por isso que eles têm aquela conexão. Para quem nunca entendeu como que os Ghost Riders falavam com os Cerberus, é porque os Cerberus devia estar do lado deles. Não se sabe ao certo o que eles são de fato ou o que os primeiros Ghost Riders foram. Afinal, eles existem há milhares de anos, mas só são conhecidos de verdade por seres muito antigos, como o Marcel ou a própria Noshiko. E aí, faltou algum personagem muito velho em Teen Wolf? Deixa aí nos comentários. Não esquece de conferir essa playlist aqui no canto, tá? Com mais de 70 vídeos só sobre Teen Wolf. Bom, no mais é isso.